Primeiramente eu agradeço o honroso convite da organização para estar presente nesse evento. Sendo um prazer, antes de mais nada, rever a Daniela, o Pierre e outros colegas aqui no evento e, sobretudo, parabenizar a organização, aí na pessoa do Pedro, o Raimer, pelo excelente evento. Acredito que ele será, sem dúvida, um marco nos estudos do Simondon no Brasil e talvez impulsionará ainda mais a obra desse autor nas ciências sociais e fora dela. A título de observação inicial, eu devo dizer que eu não sou um especialista em Simondon, mas eu dialogo com a sua obra de maneira mais ou menos intensa, ainda que no mais das vezes, de modo implícito e às vezes até inconsciente. Muito ao modo do uso da teoria na antropologia, sem um compromisso total com o seu sistema de ideias, mas acionando de forma oportuna, porém intensa, certos gatilhos de seu pensamento para elucidar questões etnográficas. Para não deixar dúvidas quanto a essa espécie de uso livre do Simondon, eu observo que eu navego quase sempre numa dobra do seu pensamento, menos explorada por ele próprio. Afinal, a acreditar assim, em estudiosos como Stangers, Barthélemy, Stigler, José Pinheiro Neves, dentre outros, ao tratar da relação entre humanos e objetos técnicos, Simondon não chega a explorar todas as potencialidades de sua filosofia da individuação. Portanto, eu vou expor aqui a forma como o pensamento do Simondon me auxiliou no encaminhamento da etnografia sobre pessoa e técnica entre pescadores no estuário do Amazonas, tema da minha tese de doutoramento. Eu peço desculpas de antemão, pois eu vou condensar enormemente as situações etnográficas, suprimindo certas demonstrações em prol de uma discussão das principais conclusões do trabalho. Serei igualmente bastante sintético na explicação do pensamento de Simondon, afinal, diversos estudiosos já o fizeram com impressionante competência e exaustividade nos últimos 2 dias, notadamente na mesa inicial, no que diz respeito à relação com a antropologia. Apenas retomo inicialmente e muito brevemente a questão de por que relacionar Simondon e antropologia. A resposta é uma certa insatisfação com as principais alternativas à mão para tratar disso que é um lugar comum nas ciências sociais e talvez mesmo nas humanidades, que é a relação intrínseca entre a pessoa e a atividade ou o ofício em que ela está envolvida. Essa questão bastante genérica, né? E de forma muito genérica, e antes de mais nada, nós podemos dizer que Simondon nos leva a pôr de lado tanto o determinismo técnico quanto o construtivismo social, assim como a superar o debate paralisante que almeja alguma composição entre eles. Isso nos põe em guarda contra 2 saídas largamente acionadas na antropologia, nas vertentes materialistas ou intelectualistas, para tratar da relação entre o humano e a técnica. A adaptação ao meio ou a ideia de um conhecimento ou de uma construção cultural desse mesmo meio. Sobre isso, Simondon é taxativo, abre aspas. Não há adaptação ao meio, nem conhecimento do sujeito sobre o objeto. Fecha aspas. É bem verdade que, no momento atual, têm surgido novas e instigantes alternativas a esses 2 grandes paradigmas de tratamento da relação entre humanos e artefatos na antropologia. Mas, ainda assim, a obra de Simondon provoca uma reflexão fértil acerca dos pressupostos que perpassam algumas dessas novas tendências que marcam um movimento de ressurgência da cultura material ou da técnica nesse domínio. A perspectiva de uma ontologia relacional de Simondon leva a ponderar de forma mais incisiva e, sobretudo, com um lastro empírico, desde a possibilidade de atribuição de agência aos artefatos até uma indiferenciação, por vezes apressada, do binômio homem-máquina, que entusiasma algumas vertentes da teoria ciborgue, por exemplo. Uma face interessante desse imbróglio envolvendo a retomada da materialidade na antropologia pode ser vista no recente debate entre Tim Ingold e a teoria do ator-rede, ou os estudos de cultura material britânicos e as vertentes de uma retomada do animismo. Seu último livro, Being Alive, que, aliás, no meu modo de ver, se aproxima de forma bastante interessante das ideias de Simondon e Leroy-Gourhan, é prova disso, ainda que, sua perspectiva, possa ser também alvo de algumas críticas. Bom, mas o importante aqui é frisar que Simondon apresenta uma alternativa potente para tratar do tema da relação entre humanos e técnicas na antropologia, ao meu ver, por 2 razões. A primeira delas é o afastamento em relação ao antropocentrismo, como se pode ver na seguinte citação, abre aspas, a antropologia não pode ser princípio do estudo do homem.
São, ao contrário, as atividades relacionais humanas, como aquela que constitui o trabalho, que podem ser tomadas como um princípio de uma antropologia a edificar. É o ser como relação que deve ser tomado em primeiro lugar e que deve ser tomado como princípio. O humano é social, psicossocial, o humano é físico-social, psicosomático, sem que nenhum desses aspectos possa ser tomado como fundamental, enquanto os outros seriam julgados acessórios. Fim de citação. Além disso, tendo em vista que a antropologia envolve uma relação empírica, baseada normalmente na etnografia, Simondon apresenta um conjunto operativo de noções que permitem não partir da fixação no humano ou no objeto técnico, mas pensar no conjunto de relações para só então reencontrar a preocupação com os seres, localizando-os e delineando seu estatuto de individuação no interior de um conjunto de relações. É particularmente disso que eu tratarei aqui. Para tanto, pareceu-me oportuno apresentar uma etnografia, desenvolvida na minha tese de doutorado, que dá conta do engajamento numa prática produtiva, a pesca, na verdade duas, como veremos já já, tendo em vista que a antropologia tem voltado suas reflexões nessa seara muito mais para a inovação e invenção, para o consumo ou a circulação, ou para a dimensão estética ou mítica dos artefatos. Portanto, o que seria então se voltássemos esse recente interesse antropológico pela materialidade para as práticas produtivas, em certo sentido utilitárias, onde o envolvimento dos humanos na eficiência material não pode ser eludido? Bom, eu começo então com a projeção de um curto vídeo que acompanhou a minha tese, que fará às vezes de uma contextualização etnográfica, certamente muito melhor do que as minhas palavras. Peço desculpas aos que já assistiram o vídeo, como a Daniela, mas eu vou projetá-lo novamente. O som, espero que esteja contente. Eu vou colocar o microfone aqui no computador. A Vila Sucuriju, com 520 habitantes, fica na região do estuário do rio Amazonas, no Cabo Norte, litoral do Amapá. Ela situa-se na foz do rio Sucuriju, que está sob influência das grandes marés da região e é completamente percorrido pela Pororoca. A pesca é a única atividade produtiva e de subsistência. Através do sistema de crédito por aviamento, o pescado é revertido na farinha consumida localmente. A agricultura e a pecuária são limitadas pela inundação das águas marinhas. Também por isso, as construções são todas elevadas do solo e ligadas a uma passarela. Situada numa região de manguezais, sob influência marítima, a água para consumo é obtida das chuvas. Durante o inverno, as caixas d'água são abastecidas e na estiagem, de agosto a dezembro, é distribuída uma cota semanal, de 30 litros por pessoa. Conforme a história local, a vila surgiu no início do século XX, quando, a partir de uma promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré, uma cobra grande abriu a embocadura do rio, antes obstruída. Este acontecimento é celebrado todos os anos na festa da padroeira, com missas, bailes e jogos. No mito de origem, reúnem-se na vila dois tipos de pescadores especializados: os pescadores de fora, que atuam na costa, e os laguistas, que atuam no lago. O lago é uma região de manguezais e campos alagados, onde os laguistas habitam em palafitas e se deslocam em canoas a remo para efetuar a pesca. O pirarucu é o peixe mais buscado. Sua captura é efetuada com um arpão, ponta em metal conectada a uma haste em madeira e ligada ao laguista por uma linha. A água dos lagos é escura, por isso normalmente o pescador atinge o peixe sem vê-lo. Ele se orienta apenas pelos sinais que seus movimentos provocam na superfície, como as ondulações, as borbulhas e o buio, momento em que o pirarucu vem à tona para respirar.
captura é uma espécie de jogo com o peixe, considerado esperto e velhaco. O laguista age silenciosamente, evitando ser percebido por ele. Mas, se o pirarucu parte em fuga, a relação se transforma numa perseguição. Na interação de pessoa a pessoa que estabelece com o peixe, o laguista considera o arpão parte primordial de seu corpo. Quando o arpão se introduz no peixe, a canoa é elevada e o laguista usa o tato na aproximação do animal. Ele mata o peixe numa atitude respeitosa, que continua na sua preparação e consumo.